Olá pessoal, está no ar mais um Conversa Fiada. E hoje eu converso com o geólogo Sidenísio Lopes Oliveira, que gerencia na Codevasf a área de revitalização de bacias hidrográficas no estado de Minas Gerais. Vamos falar de saneamento básico e quais as ações que o governo federal tem realizado na região através da Codevasf e que visam melhorar a vida e a saúde das pessoas, impedindo que efeitos nocivos possam prejudicar-lhes o bem-estar físico, mental e social. Vamos falar, portanto, de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos. Sidenísio, é um prazer te receber aqui para essa conversa fiada. Eu queria logo começar te perguntando sobre a origem do seu nome. É muito normal as pessoas não acertá-lo da primeira vez. Eu quero agradecer a você e ao Canal 20 pela oportunidade que está nos dando, né, a mim e a Codevasf, de poder mostrar aquilo que a gente vem fazendo de importante para a região e parabenizar o Canal 20 pela sua importância também para a divulgação para o norte, para a cidade de Montes Claros, para o município de Montes Claros, das informações importantes que você, do seu programa, tem mostrado para a nossa região. Ok. E o nome? Sobre o meu nome, inicialmente eu queria falar o seguinte: eu nasci na Bahia, meu nome é de origem baiana, mais precisamente nasci na cidade de Cocos. E meus pais tinham um amigo muito chegado deles, que chamava Sidenísio, e a origem do meu nome é esta. Contudo, esse nome, poucas pessoas falam meu nome corretamente. Hoje já superei, né, vamos falar assim, quase que um trauma, entre aspas. Mas para mim era um verdadeiro bullying no tempo que eu era criança, adolescente, nas escolas primárias e mesmo secundária e científico, e curso científico, curso médio, quando o professor chamava os alunos, fazia a chamada pelo nome. Então, meu nome sempre me chamava de Sidenésio, Sidonésio, Sidnésio, e eu sentia um verdadeiro bullying com isso. Hoje não, já ultrapassei essa barreira, graças a Deus. E ajuda o pessoal a falar correto, né? Ajuda o pessoal, sempre eu corrijo nas reuniões que eu vou, corrijo meu nome. Bom, você falou que é de Cocos, na Bahia, e você se orgulha muito disso, mas sua segunda cidadania acho que é Montes Claros. Eu queria saber se você se sente tão bem aqui na região, e especialmente em Montes Claros. Olha, meu coração é montesclarense, tá? E eu costumo falar o seguinte, que eu moro, na verdade, eu resido, meu estado é o norte de Minas. Eu sou norte de Minas por convicção e montesclarense de coração. Ok, eu queria também que você falasse para a gente, você formou em Geologia em Brasília, né? E logo que você formou, você foi contratado pela Codevasf para ir para o Jaíba. Na época, nós estávamos iniciando o Jaíba, e lá se vão quase 34 anos ou 35 de experiência profissional numa mesma empresa. Eu queria que você falasse para a gente o que você guarda desse período seu no Jaíba. Feli, foi muito bom e oportuna, né, essa pergunta sua. O Jaíba representou tanto para mim como toda aquela geração de jovens profissionais que chegaram naquela década de 70 ainda. Eu cheguei em Jaíba em 1978, exatamente no dia 15 de agosto, e jovem ainda, saído da UNB, para trabalhar no projeto, na área técnica de pesquisa. Trabalhei lá durante 6 anos e meio, e o Jaíba, não só para mim, mas para todos aqueles, foi uma verdadeira escola. O que eu guardo do Jaíba é todo o ensinamento, é uma referência profissional que eu adquiri quando trabalhei no Jaíba, um aprendizado. Só como informação, a Codevasf naquele período estava iniciando a empresa, ela contratou o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo para treinar justamente a sua equipe de fiscalização. Que é essa equipe hoje que deu sustento para essa empresa, né, para desenvolver vários projetos, o projeto Gurutuba, o próprio projeto Jaíba, o projeto Pirapora, foram equipes que foram treinadas e trabalharam nisso. Então eu guardo o Jaíba com muito prazer, muita recordação boa, justamente todo esse ensinamento, realmente a referência profissional que eu sou hoje e que eu hoje mantenho dentro da empresa. O que faz um geólogo, Sidenísio? Olha, o geólogo, você tem várias áreas que o geólogo atua. Ele vai desde a pesquisa mineral, pesquisa de petróleo, a exploração de petróleo, mapeamento geológico, a geologia aplicada à engenharia civil, que foi a área que eu mais me dediquei no projeto Jaíba, né? A hidrogeologia, que é a pesquisa de mananciais subterrâneos, recursos hídricos subterrâneos,
Então, é toda essa gama de... O geólogo, na verdade, ele é polivalente porque ele trabalha junto com a engenharia, dando suporte para a engenharia dentro das suas construções, tratamento de fundação, rebaixamento de lençóis freáticos, mais ou menos aí... Isso. Eu queria também saber, você nessa área de perfuração de poços na Codevasf, com seus conhecimentos, você deu uma grande contribuição também. Como é que você caracteriza nosso solo aqui, o subterrâneo? É um aquífero com muita água? Como é que é isso? Eu costumo falar o seguinte, aqui no norte de Minas Gerais, você tem o aquífero principal do norte de Minas, é o que nós chamamos aquífero kárstico. O que é o aquífero kárstico? Aquele que é resultante, que ocorre dentro das rochas calcárias. São estruturas que são dissolvidas que servem como estrutura de armazenamento de água. Então, são as grandes cavernas, as grandes fraturas. Então, os melhores poços que se pode perfurar no norte de Minas são aquelas regiões onde há ocorrência de calcário. Geralmente, eu costumo falar o seguinte, onde você tem terra fértil de boa qualidade, é onde você tem uma possibilidade de você ter poços tubulares com melhores vazões. Por quê? Porque as melhores terras nossas no norte de Minas ocorrem justamente onde você tem ocorrência de calcário. Ok. Se nós fôssemos falar dessas experiências todas que você tem junto à Codevasf, acho que não seriam, teríamos que ter mais programa. Mas hoje nosso assunto vai ser saneamento básico. Eu queria que você falasse para a gente o que é saneamento básico. Olha, o saneamento... De que cuida o saneamento básico? O saneamento básico, basicamente, ele cuida do tratamento de esgoto, do tratamento de lixos, acondicionamento e tratamento dos lixos urbanos e do abastecimento de água. A Codevasf, ela atua nesses 3 segmentos aqui na nossa região. E são 240 municípios dentro do estado de Minas Gerais, aonde a Codevasf, sob a jurisdição da Codevasf. E nós temos ações desenvolvidas dentro de praticamente quase todos esses municípios. De uma maneira ou de outra, nós temos ações sendo desenvolvidas ou que já foram desenvolvidas. Ok. Nós vamos passar por essas ações todas daqui a pouco. Nós vamos para um comercial e voltamos já já. Conversa Fiada está de volta. E hoje nosso assunto é saneamento básico. Estamos falando com o geólogo e gerente de revitalização de bacias hidrográficas da Codevasf, em Minas Gerais, Cidenício Lopes Oliveira. Segundo uma pesquisa, a distribuição de água potável no Brasil chega a 81,1% da população, enquanto a coleta de esgoto não chega a 50%, 46,25%. Uma outra pesquisa da Organização Mundial de Saúde diz que 3 milhões de pessoas ainda não têm acesso a um banheiro. Cidenício, eu queria te perguntar, dentro do saneamento básico, quais as atribuições que a sua gerência realiza em Minas Gerais? Dentro da parte de tratamento de esgoto, vamos começar pelo tratamento de esgoto, nós estamos implantando em vários municípios sistemas de tratamento de esgoto. E que consiste esse sistema? Então, o sistema consiste nada mais do que você fazer a coleta do esgoto doméstico, tá? Faz-se a coleta, esse esgoto ele é transportado, tá? em tubulações coletoras. Essas tubulações coletoras, ela leva esse esgoto para uma estação de tratamento construída especificamente para isso. E nessa estação de tratamento vai se proceder todo o sistema de tratamento daquele esgoto para que aquele esgoto possa ser restituído aos nossos cursos d'água, aquela água proveniente do esgoto, em condições de se ter vida e de ser utilizada para outros fins, melhorando as qualidades dos nossos mananciais superficiais. Isso é um sistema de esgotamento. E o sistema de abastecimento de água? O sistema de abastecimento de água ele consiste numa captação de água, num curso d'água qualquer, ou então através de um poço tubular, através de uma bomba, tá? Sistema de bombeamento. Esta água ela é bombeada para um sistema de tratamento. O importante é que as águas elas têm que ser tratadas, né? Um sistema de tratamento. Após o tratamento, essa água ela é armazenada num reservatório e daí para frente faz-se a distribuição para as residências, para as casas.
E a Codevasf trabalha nesse segmento nas comunidades rurais. Nós não fazemos abastecimento em cidades. Ok. E o resíduo sólido, no caso lixo, qual que é o tratamento? O resíduo sólido, o princípio é armazenar, condicionar o lixo doméstico de tal maneira que aquele lixo ele não venha a contaminar o solo, nem o subsolo, nem os lençóis freáticos. Então, para isso, são construídas estruturas nesses aterros sanitários, chama aterros sanitários, são construídos aterros sanitários, onde esse lixo é depositado e acondicionado de tal maneira que vai se evitar odores, né? Evitar que o chorume, contaminação do lençol freático, do próprio solo, porque o lixo ele produz chorume, e esse chorume ele pode contaminar o solo e o subsolo. Então se usa um sistema de manta que protege o solo e aquele lixo era condicionado ali. Então essa é a finalidade. Só para a sua informação, nós recentemente concluímos os aterros sanitários de 2 cidades importantes, que é a cidade de Curvelo e a cidade de Janaúba. Então, nós vamos falar sobre isso com mais detalhe. Agora, todo mundo está aqui, eu acho que todo mundo deve estar querendo perguntar o seguinte: por que a Codevasf, uma empresa reconhecidamente com tradição na irrigação, resolveu fazer saneamento básico? Feli, eu acho que creio que muitos conhecem que existe um programa chamado o Programa de Revitalização da Bacia do São Francisco, da qual a Codevasf é um dos braços executores do Ministério da Integração Nacional. E dentro desse programa, se definiu, né, que nós tínhamos que melhorar a qualidade dos nossos mananciais. Aquilo que você fez, nós estávamos conversando. Os nossos cursos superficiais hoje estão, na sua maioria, contaminados. Tá? Os grandes rios viraram depósito de esgoto. Depósito de esgoto. Então, não pode se pensar em revitalização sem fazer esse tratamento desses esgotos, que hoje são jogados diretamente nos nossos rios, para que essa água ela retorne, tá, em condições de ser utilizadas, tanto para o ser vivo, como para irrigação, para qualquer outro sistema. Então, hoje, o programa de revitalização ele tem 2 vertentes. A vertente de se fazer o tratamento do esgoto, tá? E uma outra vertente que seria a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas. Melhorando o quê? Melhorando a qualidade dessas bacias e aumentando a qualidade da água e aumentando a sua disponibilidade de água. Através de intervenções que, se você quiser, mais tarde a gente pode explicar o que vem sendo feito. Ok. Parece, assim, pelo menos para nós mais leigos, que os administradores eles não interessavam muito em fazer saneamento básico, porque a grande maioria dessas obras vão ficar embaixo da terra e, portanto, não são obras muito eleitoreiras. Você acha, e assim a gente vê cidades centenárias em Minas que nunca pensou em fazer esgotamento sanitário. Você acha isso viável, que é uma coisa procedente? Ou você acha que essa realidade tem mudado muito, os administradores estão realmente preocupados com isso? Felicidade, pelo que a gente tem, nós hoje estamos atuando basicamente em termos de tratamento de esgoto em torno de 62 municípios. O que a gente tem visto é que praticamente a sua totalidade dos administradores estão conscientes dessa importância desse sistema de tratamento de esgoto. São obras caras, São obras caras, talvez um dos grandes motivos, não seria desinteresse, seria o problema do custo dessas obras. São obras caras e que o retorno retorno lento, né, em termos de reposição de investimento. Mas isso se formos analisar em termos de investimento imediato. Mas se formos pensar no que se observa hoje, que se tem de estatística, que a cada R$5 que se gasta na saúde, tá certo? R$1 que você gasta no tratamento de esgoto, você economiza R$5 na saúde, na aplicação na saúde. Então, o que eu posso te falar é que os prefeitos hoje, administradores, mudaram bastante essa consciência. Tá. E estão valorizando todo esse trabalho que está sendo feito. Então, seria até preventivo, né? Porque o que se gasta em saneamento estaria economizando muito mais na saúde da população. Isso é uma realidade, né? Não é nem estatística, isso é uma realidade. Ô Cidenise, nós estamos prestes a ir ao 3º bloco e eu queria que você fizesse, então, nele, o que a Codevasf, qual que é a meta que a Codevasf pretende alcançar em 2015 com relação ao saneamento básico, tá ok? Nós vamos para o comercial e voltamos já já.
Conversa Fiada está de volta. Nosso papo hoje é saneamento básico. Um dos problemas mais graves nas grandes periferias do Brasil é justamente a falta de saneamento básico. E é este um dos fatores mais importantes da saúde, porque, de acordo com o meio onde vivem as pessoas, podem contrair e transmitir muitas doenças, inclusive, por exemplo, doenças respiratórias, vermes e tantas outras. Portanto, o acesso à água potável e algumas condições de higiene, muitas doenças podem ser evitadas, diminuindo assim o custo com o tratamento. Se, Denise, nós estávamos falando o que a Codevasf vem fazendo em saneamento básico, eu queria que você listasse agora o que a Codevasf tem feito, qual o volume, se esses recursos são do PAC, se esses recursos merecem uma atenção especial do governo. Eu queria que você falasse sobre isso para a gente. Muito importante essa pergunta sua. E eu vou começar falando do saneamento básico na implantação de sistema de tratamento de esgoto. Vamos falar primeiramente dos tratamentos de esgoto. Hoje nós desenvolvemos um programa, que é esse programa de saneamento, com recursos do PAC 1 e PAC 2. Tá? São recursos já com empenhos já formatados, já formalizados. Esses recursos, eles somam, só que hoje empenhados, recursos a cargo da Codevasf. Por que eu falo a cargo da Codevasf? Porque nós temos outros órgãos do governo que fazem essa mesma tarefa, desenvolvem essas mesmas ações, que é o Ministério da Cidade e a FUNASA. Então, só os recursos que a Codevasf hoje tem empenhado e está se aplicando, eles somam mais de 530 milhões de reais só em esgotamentos sanitários. Nós entendemos e prevemos que até 2015, esse recurso deverá atingir 630 a 700 milhões de reais em aplicação no esgotamento sanitário. Quantos municípios são atendidos? Nós hoje estamos, até o final de 2015, com esses recursos, nós devemos estar atendendo 62 municípios. Hoje, a Codevasf tem implantado, executado, sistema implantado e pronto em 29 municípios e estamos implantando em outros 26 municípios, em obras sendo executadas. Tá? Esses 26 municípios, eles totalizam hoje mais de 300 mil habitantes, só desses 26 municípios, porque são municípios pequenos. São municípios que dificilmente as prefeituras, os próprios municípios teriam condições de implantar essas obras. O importante, quando se termina uma obra dessa, que é o grande gargalho que a gente tem notado, é a operação desse sistema. Tá? Geralmente não, todos esses sistemas eles são transferidos para os municípios. A Codevasf constrói e repassa. A obrigação de operar é do município. O município ele pode, ou ele próprio operar, criando sua estrutura, ou contratar uma estrutura de um órgão qualquer, ou criar estrutura dentro da prefeitura, ou contratar outros órgãos para poder operar. No caso, a Copasa? No caso, no norte de Minas, nós temos vários municípios que têm a concessão com a Copasa. Temos os SAIs também, que as prefeituras criam autarquias, que são os SAIs, que fazem essa operação. Então, não só a importância de se construir, mas uma da importância talmente igual é a operação, que é uma obrigação dos municípios. Outra coisa também, o aterro sanitário é muito caro. Então, os municípios eles têm associado em consórcio. Nós agora terminamos dois aterros? Como é que foi isso? Nós concluímos 2 aterros, que é o aterro de Curvelo, que é do consórcio central de Minas, aonde tem uma gama, um número de municípios no entorno, Santo Hipólito, Curvelo, Corinto, vários municípios ali do entorno que vão utilizar desse aterro sanitário construído, e temos o aterro de Janaúba, que vai servir para um consórcio da Serra Geral, para vários municípios pertencentes àquele consórcio. Então, a importância, não só quando a gente fala Janaúba e Curvelo, mas são aterros que servirão a toda uma região. Okay. E as bacias hidrográficas? Outro assunto, outra parte importante que eu tinha falado no início do programa, que você tinha me perguntado, dotação importantíssima, é a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas. Que nós entendemos que, junto com as ações de tratamento de esgoto, vai completar todo esse processo de revitalização que nós estamos implantando. A recuperação hidroambiental de bacias, só para citar números, nós hoje temos mais de 2.000 subbacias sendo recuperadas hidroambientalmente. Nós temos em torno de cercamentos de nascentes, nós temos em torno de 2.800 quilômetros de cerca sendo implantados para cercar essas nascentes. Por que cercar as nascentes?
Porque se você deixar a proteger essa nascente para que ela não seja pisoteada, né? E aquela nascente ela venha desaparecer, pisoteada de animais, essas coisas. Temos também uma ação totalmente tão importante dentro da recuperação ambiental de bacias, que é a implantação de bacias de captação. Ela tem uma função, essas bacias, que o pessoal chama de barraginhas, mas são bacias de acumulação, que elas são construídas geralmente ao longo de estradas ou então de processo de erosão que está acontecendo, que ela dá uma barrada aquela água, aquela enxurrada que desce, vai direto para essa bacia, evita até que para descer para as nascentes e destruir essas nascentes. E melhora também o ciclo. E melhora também, você está bem Eu estou acompanhando o trabalho de vocês. Você está acompanhando bastante. Melhora bastante, porque ela serve para poder alimentar, em parte, o lençol freático, para poder se... E aquela alimentação, o que é que acontece? Ela vai melhorar a qualidade das nascentes e fornecimento de água. Hoje, nós temos 70 mil dessas subbacias, dessas baciazinhas sendo implantadas. Nós temos vários parceiros. Nós temos parceiros dentro do governo de Minas, né? Que temos a própria Emater, né? Temos a própria Rural Minas, a Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais, são nossos parceiros. A Codevasf entra com recursos e eles entram com serviço e com apoio para poder desenvolver essas ações, porque são ações gigantescas. Então, uma entidade só é difícil dar conta de se fazer. Você, Denise, como é que está a nossa equipe? Porque, assim, em função desses serviços especializados, como que foi assumir esses desafios de saneamento? Eu até sou suspeito de falar que eu considero a equipe técnica da Codevasf uma das melhores equipes técnicas que existe no Brasil. A empresa tem um corpo técnico dos melhores do Brasil. Basta dizer que a Codevasf hoje, ela é o braço executor do Ministério. Tá? Nós temos todo um corpo de profissionais formado com formação, né? Universitária, com formação prática. Na verdade, a Codevasf hoje é uma verdadeira, posso dizer, é uma verdadeira escola. Uma verdadeira escola. Ela se preparou para isso. E no caso do esgoto, todo início de atividade é um desafio. Nós tomamos como desafio, tá? E hoje nós sentimos, sem mais problemas para conduzir esse programa de implantação de esgoto, de sistema de tratamento de esgoto. Nossa equipe está preparada e tem demonstrado, né, pelos números, e também pela eficiência, né? E pelas obras que estão aí. Eu queria te perguntar ainda assim, como é que os municípios que estão sendo atendidos têm recebido essas obras? Porque isso é uma decisão do Ministério da Integração. A Codevasf, ela não escolhe os municípios, quem escolhe é o Ministério. Como que esses municípios têm recebido e outros municípios que interessam por ter um esgotamento sanitário ou fazer um projeto, como que eles devem comportar para serem, talvez, assim, atendidos num programa desse? É o seguinte, o programa inicial de tratamento de esgoto, ele foi decidido dentro do Ministério da Integração Nacional junto com a administração do governo federal. Então, hoje, quem implanta esse sistema de esgoto é a Codevasf pelo Ministério da Integração Nacional, a Funasa pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Cidade. A Codevasf, coube a Codevasf uma carteira de municípios, aqueles municípios com população menor do que 50 mil habitantes. Nós hoje só fazemos tratamento de esgoto, plantando sistema, com municípios com população abaixo de 50 mil habitantes. Então, dentro da área de atuação dentro da área de atuação da Codevasf, dentro desses 240 municípios. O que se sabe é o seguinte, o plano que se existe de real é que todos esses municípios, mais hoje, mais amanhã, eles terão seu sistema de esgoto implantado, porque é a revitalização que deve acontecer no Rio São Francisco, da bacia do Rio São Francisco. Não só o tratamento de esgoto, com aquelas outras ações. Que é necessário para revitalizar, que isso passe por todos os municípios. Agora, ou a Codevasf, ou o Ministério da Saúde, aqueles municípios em que a Codevasf não está implantando, talvez seja a Funasa que está implantando, ou vai implantar, ou o próprio Ministério da Cidade. Aqueles municípios que ainda não receberam esse benefício ou desconhecem, deverá demandar ao Ministério da Integração Nacional, demandar ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Cidade. A demanda, né? Então fica aí. Com isso ele poderá, né, receber uma resposta que está. Tá. Então fica aí a dica, né? Os municípios com menos de 50 mil habitantes
que interessarem por isso deverão procurar diretamente o Ministério da Integração para apresentar o seu projeto, FUNASA, a sua demanda, né? No caso da Codevasf, ao Ministério, e em outros lugares onde a Codevasf não atua, a FUNASA e o Ministério das Cidades, né? Denise, eu queria te agradecer a oportunidade de estar falando de um assunto tão sério, né? E que eu acho que a Codevasf tem levado tão a sério, viu? Eu te agradeço mais uma vez, agradeço o Canal 20 por essa oportunidade, e não só de mostrar e falar daquilo que estão fazendo, que a Codevasf está fazendo, fazer justiça, né? Uma verdadeira justiça, porque, na verdade, talvez muitas pessoas, talvez não, acho que 90% das pessoas desconhecem esse tipo de ação que nós implantamos, por falta de divulgação, e aqui esse canal, nós queremos agradecer ao canal por essa oportunidade, está me dando e dando para a Codevasf, e agradecer a você, minha colega de trabalho, eficiente. Obrigada. Somos colegas há, não podemos falar quantos anos? 35 anos, no mínimo. 35 anos vividos de dedicação. Isso. E dizer que eu estou às ordens, né? Precisar de mim, estou aí. Tá ok. Tá, é isso aí, gente. Ouvimos um pouco sobre saneamento básico e essas ações tão interessantes e necessárias que a Codevasf tem feito em sua área de atuação em Minas Gerais. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa.